Com muita satisfação, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa é uma pré-aula para os senhores professores da Escola Bíblica Dominical, a quinta lição, 4 de fevereiro de 2024, a missão da Igreja de Cristo. Texto áureo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O primeiro tópico da lição, o texto bíblico em classe está em Marcos, capítulo 16, 14 ao 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47. O primeiro tópico da lição diz pregação e instrução. O segundo tópico, adoração e edificação. E o terceiro tópico, comunhão e socialização. A missão da igreja. O que é missão? Missão é quando alguém determina um determinado trabalho para uma pessoa fazer. Por exemplo, um quartel. O general determina uma missão para os soldados executar uma determinada obra. Na escola, as professoras têm a sua missão de ensinar aos alunos para aprender algo. Enfim, em vários campos de missão, nós podemos entender assim, o que é missão. E com a igreja não foi diferente. A missão da Igreja de Cristo. Quando o homem se afastou de Deus, Deus criou o homem para ele crescer e multiplicar e encher a terra. Adão, ele teve a incumbência de executar 5 papéis ou fazer 5 trabalhos em sua missão aqui na terra. Gênesis capítulo 2, o versículo 28. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e a dominai. Aqui está 5 pontos importantes, os 5 missões que Adão deveria ter feito ali no jardim do Éden. Primeiro, frutificai. Segundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Terceiro, sujeitai e a dominai. Pois bem, assim que o homem pecou, o homem ficou sem Deus, sem paz, sem Deus no coração. E aí veio a genealogia de Adão até Sete. Sete veio as descendências e veio até Abraão. E Deus também falou a Abraão: crescei-vos e multiplicai. Deus determinando assim a Abraão: sai da tua parentela e te farei uma bênção, uma grande nação. A bênção não era só para Abraão, era sim para a humanidade. Glória a Deus. Pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja tem que estar sempre proclamando as boas novas para os pecadores, aqueles que ainda não se arrependeram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não quero prolongar muito no vídeo para que não fique muito extenso, para não enfadar os senhores e as senhoras. Glória a Deus. Assim como Abraão, sendo escolhido de Deus, ele tinha sempre uma missão em um determinado lugar. Assim, ele preparava o altar em Siquém. Segundo, primeiro, o altar em Siquém, a primeira missão. Segundo, depois foi em Betel, depois em Hebrom e depois no Monte Moriá. A igreja foi cheia do Espírito Santo, porque eles pregavam a palavra de Deus e viviam no Espírito e assim faziam a missão de pregar a palavra do Senhor. Voltando à história de Abraão, nesse povo da genealogia de Sete até Abraão, ali naqueles povos de Abraão, veio assim a história da Torre de Babel, quando eles queriam fazer uma torre até chegar aos céus e veio a confusão assim das línguas. E ali se tornou-se 3 povos, naquela confusão das línguas. Primeiro, povo gentil, segundo, povo judeu, e o terceiro povo, que é a igreja. Sendo que os gentios e os judeus
são biológicos, são humanos. Os gentios são aqueles que estavam ali fazendo uma torre de Babel até chegar nos céus. Ali se formaram várias tribos, línguas e nações. Os judeus é o povo escolhido por Deus, quando eles até hoje estão esperando o Messias. Mas Deus, naturalmente, vai cumprir a sua palavra, salvando assim os judeus. Ele não é Deus para que minta, nem homem para... Ele não é homem para que se arrependa. E o terceiro povo, que é a igreja, primeiro o gentio, primeiro o povo, segundo o povo, os judeus, e o terceiro povo é a igreja. Só que a igreja, gentio e judeus, é humano, biológico. Só que a igreja, ela é espiritual. Jamais alguém vai entender o que é a igreja, porque somente Deus sabe o que vinha a ser uma igreja espiritual, porque nós não temos uma capacidade divina de saber o que é a igreja. Ali estava Abraão fazendo a sua missão, proclamando o evangelho, a palavra de Deus. Só que, quando se fala em judeu, para os judeus, a cruz de Cristo era escândalo, era para diminuir a pessoa. Para os gentios, a cruz de Cristo, quando nós devemos pregar, a cruz de Cristo era loucura. Para uma pessoa ser pregado na cruz. Mas para Jesus, nada disso importava. O importante era que ele pregasse, ensinasse a palavra de Deus. Jesus também cumpriu a sua missão aqui na terra. E ali a cruz foi para remir, nos salvar de todo o pecado. O segundo tópico, eu estou somente adiantando aqui para que o vídeo não fique muito prolongado, diz comunhão, e o segundo tópico diz adoração e edificação. A missão da igreja não é somente pregar o evangelho, mas também adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus e edificação. A adoração. Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Culto no grego significa culto no grego significa, quando Paulo diz para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Ele pede que nós adoremos a Deus. O que é um culto? Culto racional. Culto no grego significa latreia. Culto racional é quando nós cultuamos a Deus com um raciocínio. Nada tira a nossa atenção. Adoração e edificação. Mas a adoração não está somente quando estamos na igreja. A Bíblia diz que nós somos eclésia, tirada do mundo, desse mundo para fora. Nós devemos de adorar a Deus não somente na igreja, e sim no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, adorar a Deus assim e adorando a Deus para que haja uma edificação em nossa alma, em nosso espírito. O terceiro tópico diz comunhão e socialização. A fé na esfera natural. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega goinomia, traduzida aqui como comunhão. Goinomia significa partilhar, compartilhar. E aí, a igreja
primitiva compartilhava com os irmãos a comunhão, no partir do pão, a adoração, a glorificação a Deus. Por falar em glorificação, nós devemos de glorificar a Deus, não somente na igreja, mas também quando a gente sair da igreja, glorificar também no nosso lar e no nosso trabalho. A igreja estava inteiramente em comunhão, não faltava nada em comum para ninguém, porque quando os irmãos, eles ali trabalhavam, levavam o seu salário e depositavam aos pés dos apóstolos. E ali eles confiavam plenamente nos apóstolos. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 4 ao 37. Eles vendiam as suas propriedades para repartir com aqueles necessitados. E não faltava nada em comum. Isso também é missão, comunhão e socialização. Mas a Bíblia diz ajudar primeiro os domésticos na fé. O que quer dizer os domésticos na fé? Aqueles que estão na igreja, aqueles que estão necessitados. A Bíblia diz também para nós comunicarmos aos santos a nossa necessidade. Se nós assim precisarmos de alguém falar ao presbítero, ao pastor, quando diz a igreja, a nossa necessidade da igreja, não é você expor o seu problema para a igreja, é você conversar em confidencial, significa confidencial, em particular, com seu pastor, com seu presbítero, ou como responsável da igreja. Está vendo? É difícil se fazer missão? Não é. Como é fácil se fazer missão? Amém? É fácil se fazer missão. A missão não precisa você ir para outro país. A missão começa no seu lar, a missão começa no seu trabalho, pode começar também no seu trabalho, a missão pode começar na rua.